Bom dia e a paz do Senhor para você, varão, varoa, povo e igreja abençoada do Senhor, amém? Glória a Deus pela tua vida, meu amado, minha amada. Como é que você acordou hoje? Acordou sorrindo, dizendo que Deus é bom? Se você ainda não fez isso hoje, vamos agora junto comigo. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, eterno de Israel, Pai amado e Pai querido. Nós viemos em Tua presença, Senhor, esta manhã, para declarar que Tu és soberano sobre as nossas vidas. Para te agradecer, Senhor, pelo maior sacrifício de todos. O Teu sacrifício, Deus de Israel, na cruz do Calvário, pela minha e pela vida da pessoa que está me escutando agora. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, porque são muitos. Pecados conscientes e inconscientes que cometemos no dia a dia. Nos abençoa, nos guarda e nos protege de todo e qualquer tipo de mal. Abençoa, Deus de Israel, este dia, Pai, com um significado tão importante, Deus Todo-Poderoso. Porque o significado e a importância desse dia não podem ser esquecidos. Nunca, Deus de Israel, jamais. Portanto, eu quero te agradecer, porque o Senhor nunca esqueceu de nós, que apesar dos momentos difíceis, de situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nós ainda possamos ser gratos, Pai, porque Tu és o Deus sobre todos os deuses, e Tu és quem nos conforta, em que nos ajuda, porque o Senhor já venceu. É como o Senhor diz na Tua palavra, nesse mundo nós teremos aflições, mas teremos também o conforto de saber que nós já somos vencedores em Ti, Pai, por causa do grande sacrifício que o Senhor fez por todos nós. Em nome de Yeshua HaMashiach eu te oro, te agradeço e te peço. Amém. Glória a Deus. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá o teu like, o teu joinha com o polegarzinho pra cima, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que outras vidas possam ser edificadas esta manhã, como eu sei que você será. Enquanto você compartilha, você está fazendo o ID do Senhor. Então, enquanto você compartilha daí, o Senhor vai me usando para passar, a mensagem que vem direto do coração dele para você. Vamos lá para Isaías capítulo 53, verso 7. Diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao maltadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Glória a Deus por esta palavra grandiosa e poderosa da parte do Senhor para minha e para a tua vida esta manhã. E hoje, meus amados, é domingo de Páscoa. E aqui o que acabamos de ler foi como o profeta Isaías profetizou. E foi boca do Eterno de Israel aqui sobre a terra, para que tudo o que aconteceu com o nosso amado Yeshua, com o nosso Salvador, se tornasse realidade. Porque nós sabemos que ele foi o maior dos sacrifícios. Nele não havia dolo, nele não havia pecado. E esse é o maior sacrifício de todos. E esta manhã eu gostaria de ver com você um estudo que eu estava lendo no estilo adoração, que eu gostaria de compartilhar nessa Páscoa com você. Eu vou dar apenas um breve resumo, mas eu quero falar para vocês hoje sobre a Páscoa judaica e como ela aponta para a salvação através de Cristo Jesus. Então acompanha aí comigo do outro lado, porque essa palavra é uma bênção. A Páscoa judaica, meus amados, ela aponta para Cristo na forma como os elementos, todos unidos e propósitos, eles tipicam uma obra redentora de salvação realizada por nosso Senhor Jesus.
o nosso amado Yeshua. A Páscoa ela é uma festividade judaica, na verdade. Ela não é uma festa cristã, como muitos acham. Na verdade, ela é a festa mais antiga e mais importante entre os hebreus. Mas para os cristãos, a data da Páscoa judaica ela é uma ótima oportunidade para proclamar seu verdadeiro sentido, que simbolizava o sacrifício de Cristo. Páscoa, ela vem do hebraico pessa e significa passar por cima, fazendo reverência ao fato de que o anjo da morte, ele passou por cima das casas dos hebreus na ocasião da 10ª praga que atingiu o Egito e matou todos os seus primogênitos. Você se lembra disso? Nós estudamos o Antigo Testamento aqui. Ai, Halive, e como foi que se deu a instituição da Páscoa judaica? A Páscoa ela foi a primeira festa sagrada instituída entre os judeus naquela época, sendo celebrada pela primeira vez na véspera da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Os detalhes sobre a instituição da Páscoa judaica elas estão registradas no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 3, 7 a 14 e 29 e 30. Quando a Páscoa judaica ela foi instituída, o povo de Israel já estava vivendo há aproximadamente 4 séculos no Egito, mais especificamente após a morte de José. Os israelitas, eles passaram a viver sob grande opressão dos egípcios naquela época, como você já deve saber, porque você já estudou essa história aqui comigo, não é verdade? Então, no tempo oportuno, Deus ele levantou quem? Moisés para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão e conduzi-lo rumo a uma terra prometida. Para tanto, Deus ele enviou 10 pragas contra o Egito, para que se fizesse conhecido o poder do Deus de Israel e para que todos vissem que um dos principais propósitos do Deus de Israel, a libertação do seu povo. A 10ª e última praga constituiu na morte de todos os primogênitos do Egito, como vocês já sabem. Mas antes que ela ocorresse, Deus ele deu uma instrução a Moisés para que houvesse uma celebração. E essa celebração se chamava Páscoa. Após a libertação do Egito, a Páscoa judaica ela continuou a ser uma das grandes festividades religiosas de Israel, fazendo parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. Foram instituídos 3 grandes elementos simbólicos a serem utilizados na celebração da Páscoa judaica, com o intuito de lembrar os judeus sobre a libertação do seu povo da opressão egípcia. O primeiro e também o principal era o cordeiro imolado, imaculado. As famílias de Israel, elas deveriam separar do restante do rebanho um cordeiro sem defeito para ser sacrificado. Depois, sem que nenhum osso fosse quebrado, o animal deveria ser assado para ser comido na refeição pascal, acompanhado de ervas amargas e pães asmos. As ervas amargas, elas simbolizavam a amargura da escravidão no Egito. E os pães asmos lembravam a forma com que os hebreus saíram com pressa do Egito. Acredita-se também que nos dias do Novo Testamento, cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados por ocasião da celebração da Páscoa judaica. Obviamente, tal tarefa exigia a participação de centenas e centenas de sacerdotes, vistos que todos os cordeiros deveriam ser mortos antes do crepúsculo do dia 14 de Nisan, Êxodo 12, 6. A quantidade de sangue que resultava de todos esses milhares de sacrifícios era enorme. O sangue acabava tingindo de vermelho as águas do riacho próximo ao Templo de Jerusalém durante alguns dias. Isso claramente servia como lembrança com relação ao preço do pecado. O cordeiro da Páscoa judaica apontava para quem? Para Cristo. Porque esses cordeiros eles eram sacrificados para expiar os pecados que nas pessoas, no povo havia. Todo aquele sangue derramado dos cordeiros sacrificados na Páscoa judaica, eles apontavam para o único sangue capaz de realmente prover expiação do pecado. O sangue de Cristo Jesus. Hebreus 10, 1 a 9.
Os cordeiros imolados na Páscoa judaica serviam simplesmente para simbolizar o sacrifício perfeito que Deus providenciara para expiar o pecado do seu povo. As Escrituras, elas não deixam dúvida de que esse sacrifício perfeito é o próprio Filho de Deus. Ele foi entregue como resgate em favor dos redimidos para apaziguar a santa ira de Deus que exige o castigo pelo pecado. O profeta Isaías, ele mesmo profetizou isso, sobre como o Messias seria levado ao matadouro como um cordeiro, como nós acabamos de ler em Isaías 53. O profeta João Batista, ao olhar para Jesus, ele não teve dúvida ao declarar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus, meus amados, ele foi traído, ele foi preso e morto durante a celebração da Páscoa judaica em Jerusalém. Assim como o Cordeiro Pascal, sem defeito, no sacrifício de Cristo, nenhum de seus ossos foram quebrados. Isso cumpriu o que fora profetizado pelo salmista, lá em Salmos 34:20. No entanto, antes de ser crucificado, Cristo celebrou a última Páscoa com os seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Com isso, ele indicou que aquela seria a última vez que tal festa judaica deveria ser celebrada. Então, a partir dali, os seus seguidores deveriam comer o pão e tomar o vinho em memória dele. Isso deveria se repetir até o dia do seu retorno. Portanto, meus amados, a antiga Páscoa judaica apenas apontava para a obra da redenção. A salvação na Páscoa judaica era apenas um símbolo temporário daquilo que é perfeito e permanente. É por isso que Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa. Nós celebramos o seu sacrifício todas as vezes que comemos do pão e tomamos do cálice em sua memória. Ele foi alguém sem defeito nenhum. Ele foi o maior sacrifício de todos para expiar os nossos pecados. E aqueles que creem em seu coração e com sua boca confessam a Cristo Jesus como seu Salvador, estes serão salvos e terão uma vida não só restaurada, mas também a certeza de que terá a vida eterna junto ao Pai Celestial. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Vamos orar. Eterno de Israel, Pai amado e querido, muito obrigada, Senhor, por este maravilhoso resumo daquilo que apontava para o Senhor sempre, desde a antiguidade até agora. Tu tens sido Deus das nossas vidas e da nossa salvação. Essa mensagem de salvação, essa mensagem, Pai, ela tem que chegar aos ouvidos de muitos, até que o mundo todo ouça, Deus de Israel, que tu fizeste o maior sacrifício de todos, que o Senhor morreu sem pecado, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi crucificado sem pecado nenhum, sem transgressão nenhuma, Deus de Israel, como o maior dos sacrifícios e o maior dos cordeiros, Pai, para expiar os pecados do mundo inteiro, incluindo o meu e de quem está me escutando agora. Deus, eu quero te agradecer por este grande sacrifício. Eu quero te agradecer porque o Senhor manteve as suas promessas, Pai. Como o Senhor mantém hoje e manterá amanhã. Eu creio, Pai. Então que não só hoje, mas todos os dias as pessoas possam entender esse significado precioso do teu sacrifício, Deus. E ter uma vida nova contigo, uma salvação em ti, Pai. Porque esta é uma vida que vale a pena ser vivida. Sermos seguidores teus, imitadores teus, porque tu és o maior exemplo de perfeição. Eu sei, Deus de Israel, que longe disso não somos perfeitos, mas podemos pelo menos tentar nos manter, Deus de Israel, no caminho que leva à eternidade contigo. E se pecarmos, Deus de Israel, eu creio que o Senhor é Deus para nos perdoar, como diz na tua palavra. E o Senhor vai estender a mão para nós e nos levantar. Obrigado por isso também mais uma vez. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te oro, eu te agradeço e eu te peço. Amém. Glória a Deus. Você aprendeu muito hoje sobre a Páscoa judaica e como ela leva à salvação através de Cristo Jesus? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E se assim o Senhor permitir, até amanhã.
Tchau, tchau!